Oiê, meu nome é Júlia Bárbara e esse é o 11º episódio do Pode Desabafar. Esse podcast que a gente tá amando construir juntinho, mesmo que seja uma ou duas pessoas, a gente ainda tá aqui, porque é o meu cantinho de desabafo que pode servir para alguém. Hoje nós vamos falar sobre criatividade. E aí, estamos sendo criativos ou estamos ignorando a nossa criatividade? O que a gente está fazendo para ser mais criativo, né? O título eu vou definir no decorrer, porque eu tava aqui parada pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Estou sem criatividade, obviamente, para dizer alguma coisa e um pouco cansada mentalmente para falar de coisas técnicas, enfim. E eu falei, gente, eu vou falar do óbvio que tá na minha cara, que é sobre a criatividade, até para criar um assunto para trazer para vocês. Fiz o que muita gente instrui, né? Que é olhar as redes sociais, ver algum assunto que está em alta. E até algo interessante quando a gente está criando algo que se precisa basear em conteúdos das redes sociais, é que às vezes a gente quer falar do que todo mundo está falando, mas nem sempre isso funciona, né? Se você quer ter um retorno, algum bom em cima disso. Mas nem sempre funciona, porque para quem vive criando conteúdo na rede social, parece que a pessoa já tá tão ali de prontidão para falar sobre aquilo, né? Tá tão fresquinho que quando a gente para pra falar, já passou todo o boom e às vezes não é tão significante. Igual eu pensei sim em falar sobre a questão do boom que foi o design, né? O rebranding que a gente chama da marca da Bianca Andrade, a Boca Rosa. Mas eu falei, tem tanta gente falando que eu não tô afim de falar o óbvio, né? Eu tô afim de ainda surgir vozes e fuzes da minha cabeça para trazer para vocês. E isso já é introduzindo o assunto sobre criatividade, né? Que a gente está sempre atento às redes sociais, porque não adianta, a gente hoje em dia é um dos maiores meios, né, que a gente tem aí e tá na palma da mão para a gente estar acessando. E às vezes a gente se baseia tanto nela para criar nossas coisas que parece que a gente também se limita. Porque são tantas ideias, tantos assuntos que se você fala, gente, tem muita gente falando, não vou falar sobre. E parece que a gente naturalmente vai caminhando para fugir do que a gente deseja fazer e ir para a função do que os outros estão fazendo, né? Claro, é bacana sim a gente se inspirar, né? Ainda mais eu que trabalho com design, eu me inspiro muito no trabalho de outras pessoas para conseguir ter um norte e assim vai surgindo a minha ideia. Mas quando é algo que envolve a comunicação direta, né, que envolve a voz, envolve a escrita, não sei se vocês estão me entendendo essa linguagem, são tantos contextos, né? Já tem tanta gente falando, porque hoje o vídeo, né, o Reels, o TikTok, essas plataformas de vídeo, elas chegaram tão fácil que tá mais fácil se comunicar por eles, né? E eu sei que quando a gente tá no Instagram, não sei se acontece com vocês, pelo algoritmo, se eu pego um vídeo de exemplo, se eu arrasto 5 para baixo, tem um igual, que é um vídeo da pessoa parada, digitando uma paisagem e um texto em cima. É o mesmo modelo. Eu mesmo já usei essa técnica porque eu vi o que funciona no Instagram. E é algo que tá na onda, né? A gente vai entrando no que tá na onda, só que eu sinto que isso às vezes anula o que a gente realmente quer fazer. E aí que tá, a gente tá fazendo porque quer ou porque os outros estão fazendo, que vai ser interessante pra gente ou não. Tem que analisar tantos contextos, né? São tantas ramificações. E falando sobre criatividade, nesse sentido de que às vezes a gente não se ouve, eu estive presente num evento que o Sebrae organiza, o Reload, e teve presente o dono, Vinícius Gambetta, do Agência de Bolso, né? Vinícius Gambetta é o publicitário. E eu gostei demais da palestra dele, que foi sobre criatividade, né? Ele colocou alguns passos sobre a criatividade. Não vou passar aqui para vocês, né? Porque às vezes pode dar problema, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que ele fez uma análise, na verdade era um estudo, que eu não consegui a fonte, sobre essa questão
de que a gente tem um pensamento criativo, uma ideia, né? Às vezes você tem um gatilho de que você precisa fazer. Você tem, no primeiro momento, ideias óbvias, né? Que estão ali mais cheinhas na sua cabeça. E aí, o que é a tendência da gente fazer quando a gente tem essas ideias óbvias? Você fala, poxa, tá muito óbvio. Não vou persistir, não tá diferente. E aí que tal o X? A gente não persiste em amadurecer aquela ideia. Porque a partir dela pode vir uma outra, e as últimas ideias, né, o amadurecimento daquela ideia que pode ser sim uma coisa legal. Claro, tem gente que de primeira consegue sim trazer algo inovador, parece um pouco estranho a primeiro momento, mas inovador. E aí que tá o X dessa questão da criatividade que a gente ignora sempre. Isso me deu um bom na minha cabeça, que eu falei, gente, eu não acredito. Principalmente eu que trabalho como professora de dança, com design, sempre envolvendo criação, muitas das vezes a gente ignora as primeiras ideias porque acha elas tão estranhas, tão esquisitas. E eu posso dizer com propriedade para vocês tentarem imaginar comigo. Eu sou professora de dança. Às vezes eu preciso criar uma coreografia para uma apresentação, onde a temática é minha e livre. A primeiro momento vão vir ideias óbvias, vocês concordam? Coisas óbvias que estão em alta, enfim. E aí vão surgindo outros desejos, outras vontades, às vezes muito estranhas, só que eu falo, será que dá para aplicar? E assim eu começo a aplicar, seja com os meus alunos, né, pensando numa aula de dança, e a partir daquilo ali, eu vou moldando para que aquilo ali fique melhor. E eu falei, cara, eu já faço isso naturalmente, não estava fazendo isso com a minha parte do trabalho, seja para criar conteúdo, seja para criar um produto. Eu não estava vendo isso, né? A gente tende, parece que, a anular a nossa criatividade, a gente tende a anular as nossas ideias absurdas. Elas parecem ser absurdas, mas elas podem ser moldadas. Ou ela pode ser, assim, algo criativo ali, né? Que, às vezes, vai rolar sim você fazer, ou não, né? Tudo é teste. E eu acho que a gente vem um pouco também da autossabotagem, né? Da autocrítica. Pelo menos eu posso falar sobre mim, não sei se você se identifica, porque às vezes a gente tem uma vontade aí de fazer algo, de mostrar algo, fazer algo inovador, e automaticamente parece que você mesmo fala, não, ninguém vai gostar, não vai ser legal. Cancela isso. E a gente não tem paciência com os nossos processos nesse sentido. Porque às vezes você tem uma ideia, ela parece ser muito mirabolante, cheia de... Parece quase um plano impossível ali, né? Algo muito além. E aí a gente esquece que tem um processo, que aquela ideia, ela pode sair do papel gradativamente, ela pode ser moldada para a situação que você está vivendo, tá? E eu falo no geral, gente, porque dá para falar sobre um produto que você vende, de uma campanha que talvez você tenha que realizar, né? Tudo isso que eu tô trazendo para vocês dá para jogar em todo o contexto que vocês vivem, certo? Até mesmo para uma temática de TCC. Olha para você ver que legal. Que a gente às vezes quer fazer o que todo mundo faz e tem algo ali que você gosta de falar, de fazer, que você tem uma afinidade e tá se apegando porque ninguém tá fazendo, né? Ou às vezes é óbvio demais, mas sempre tem algo ali que tem um toque seu. E isso pode ser moldado. Então, tudo que envolve criatividade é moldado, né? Ser criativo envolve processos. A gente não é criativo do nada. Pode até vir, mas envolve processos nessa criatividade. Processos para que aquilo que você está pensando em fazer seja moldado. E é aí que a gente perde a paciência, né? Porque você tem uma ideia, você fala, caramba, nossa, eu vou fazer isso. Aí na hora que você começa a fazer, você fala, ai, tá dando muito trampo. Não quero. E aí que tá, é paciência com o processo. É óbvio que todo mundo fala isso, mas acho que ninguém coloca na nossa cabeça, né? E eu cada vez mais comecei a colocar isso. Falei, peraí, eu quero alcançar X. Então até eu chegar a X, eu tenho que passar por A, por B, por C, modular o D e assim sucessivamente. Então comecem, galerinha, a
não ignorar as suas primeiras ideias, seja para qualquer coisa que você for fazer. Não ignora, né? Amadureça, tenha paciência. Às vezes a criatividade ela não vai ser espontânea, vai ser algo muito estranho de começo, mas pega aquilo e vai aos poucos amadurecendo. A questão é o tirar do papel, né? Que eu acho que é isso que nos trava, porque tudo que a gente vai realizar envolve tempo, né? E a gente quer as coisas para cima da hora. Então, é onde a gente tem que otimizar os processos para que talvez seja mais curto, seja a curto, médio ou longo prazo, se você tem muita ou pouca paciência. Então, começar a não ignorar essas coisas e às vezes trocar ideias, né? Se você tem a oportunidade de ter alguém que trabalha com você, se você é empreendedor, ou está usando isso para algo da faculdade, enfim. Isso que eu tô falando, dá para usar em vários contextos. Trocar, né? Conversar com as pessoas, entender o mercado, talvez, ou só expor, tipo assim, o que você acha dessa ideia que eu tive? Né? Você está num momento criativo, você fala uma coisa aleatória, a pessoa, às vezes, ela vai te ajudar a moldar aquilo. Às vezes, ela não vai te falar o que você está esperando. Isso é óbvio, porque quando você pede opinião, nem sempre é o que você quer ouvir. Então, sinal que se você não está concordando com aquilo que a pessoa está dizendo, você está começando a moldar a sua ideia, né? Então, a criatividade, ela é baseada nisso, em processos. E a gente tem que ter paciência em moldar esses processos para que algo seja criativo, é algo do nada. Para que seja genial, envolve tempo, né? Gente, esse foi mais um episódio do Pode Desabafar. Hoje curtinho, porque parece óbvio o que eu falo, mas às vezes a gente não se liga nisso, né? Eu demorei um pouco para virar essa chavinha, porque eu tinha essa questão de, gente, eu não sou uma pessoa criativa, eu tenho uma ideia para ser óbvia e eu paro. E não é bem por aí, né? Até com a criatividade a gente tem que ter paciência, porque ela vem de forma genuína, ela vem no momento que você tá relaxado, de uma observação. E às vezes ela tá assim na sua cara, mas você não tá observando. Assim foi que eu criei esse episódio. Tava na minha cara ali. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo ser criativa, eu tô cansada. E opa, vou falar sobre criatividade novamente. Vou relembrar de uma palestra que eu fui. São coisas que estão ali na nossa reserva, né? Da nossa memória ali, numa caixinha, e a gente tá deixando passar. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse assunto, compartilhe com um amigo que tá precisando aí entender um pouco mais sobre a criatividade, né? Sobre como usar as suas próprias ferramentas, o seu eu, a sua mente, para fluir de forma mais natural e ter paciência, né, gente? Tá difícil. Se paciência fosse vendida, eu acho que estaria faltando um estoque. E o bom senso também. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade e até a próxima.